Olá, seja bem-vindo à aula 2 do nosso onboarding e nessa aula nós vamos abordar o tema das notas fiscais. Iniciando sobre o tema das notas fiscais, nós vamos abordar alguns temas aqui sobre a importância e para que ela serve e qual que é a sua relação entre a empresa e a contabilidade. Quando a gente fala de notas fiscais, nós estamos falando de uma obrigação acessória que a empresa deve cumprir a fim de declarar ao fisco sobre suas receitas e através delas serem apurados os tributos que nós vamos ver na sequência. As notas fiscais elas são acobertadas por um documento chamado XML, que é um arquivo normalmente gerado pelos sistemas de envio para a Receita Federal, Estadual e também para as prefeituras. E esses arquivos devem ser enviados para a contabilidade a fim de facilitar a apuração do tributo e também a conferência, evitando erros no cálculo dos impostos. Salvo as excepcionalidades, deve a empresa emitir nota fiscal da totalidade das operações realizadas, tanto na venda como transferência, industrialização, doações e etc. O que eu quero dizer? Que não emitir a nota fiscal é uma exceção. Então, tem atividades que não prevê a emissão de nota fiscal no formato como normalmente é emitido, mas é exceção e demais casos, todas as empresas devem emitir suas notas fiscais conforme a movimentação da empresa. As notas fiscais de vendas, elas possuem características diferentes para cada tipo de atividade. Notas fiscais de vendas são emitidas normalmente por IRPs, devidamente habilitados junto à Receita Estadual de cada unidade da federação. Por outro lado, as notas fiscais de serviço, elas possuem uma característica um pouco mais simples e normalmente as prefeituras disponibilizam o portal para serem feitas as emissões, podendo também ter softwares que façam a emissão vinculados com esses sistemas, mas não demandam da obrigatoriedade, normalmente de ter um sistema formalizado fazendo esse envio de dados para que seja gerada a nota fiscal. Vamos falar um pouquinho agora também sobre as notas de aquisições de mercadorias ou nota de compras, como ocorre. Falando das notas fiscais de compras, é uma obrigação que você deve exigir do seu fornecedor na aquisição de mercadorias, serviços e bens. Vamos lembrar que da mesma forma como você tem a obrigação acessória a ser cumprida da emissão da nota fiscal, seja no formato modelo de venda, seja no formato de modelo de serviço, o teu fornecedor também tem a obrigação de te enviar esse documento, que é o documento hábil, idôneo e exigível para que você faça a tua escrituração, aproveite os créditos necessários e cumpra com a legislação também pertinente à tributação de cada ente federado. Vamos lembrar também que a legislação determina um prazo mínimo para você guardar as informações e ter elas armazenadas no seu computador, seja no seu arquivo. Esse prazo de armazenamento das notas fiscais é pelo mínimo 5 anos, que é também o prazo prescricional ali para que haja qualquer cobrança que a Receita acha que ficou devida pela empresa. Aqui na MAP Contabilidade a gente faz o armazenamento em nuvem dessas informações, temos todo um aparato tecnológico para que esses dados sejam guardados, mas a gente aconselha que a empresa também tenha a sua própria ferramenta de guarda, de armazenamento, para facilitar o acesso sempre que precisar dessas informações. Na sequência, falaremos agora das notas de serviços tomados, que são aquelas notas fiscais que o fornecedor deve emitir quando fornecer um serviço para a sua empresa. Vamos imaginar aqui serviços, seja serviços contábeis, serviços de limpeza e conservação, serviço de advocacia. Esses fornecedores eles devem emitir essas notas fiscais para vocês e não só isso, devem mandar um impresso e na sequência esse impresso deve ser enviado, podendo ser por arquivo digital também, no formato PDF ou também XML, para que a contabilidade analise essas informações dessas notas a fim de identificar possíveis tributos que serão calculados sobre elas. Tem casos ali então que vai ter retenções aplicadas às notas fiscais, responsabilidade do recolhimento vai ser do tomador, ou seja, da sua empresa, de observar essas notas fiscais, fazer a emissão da guia, na sequência o recolhimento do imposto junto à tua unidade bancária e realizando o pagamento. Falando agora um pouquinho de conhecimento de transporte, essa é a modalidade do documento que é obrigatório a emissão pela transportadora que levou o seu produto até o seu cliente ou trouxe do fornecedor até a sua empresa. É um documento também fiscal reconhecido pela legislação e obrigatório, e ele também deve ser armazenado, tais quais os outros, e enviados para a contabilidade, a fim de que eles entrem na contabilização, sejam escriturados e tragam para você também a veracidade das informações aí acobertado por documentos oficiais. E assim encerramos essa aula sobre os documentos. Na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre contratos de locação. Obrigado e até a próxima aula.